A palavra de Deus. Nós comentávamos hoje à tarde, nunca o mundo foi tão bombardeado com novas ideias, novas teorias, de coisas antigas. Porque na realidade, já Salomão dizia, não há nada de novo debaixo dos céus. E realmente, tudo que o homem faz, ele reinventa o que já existe, em outras palavras, para tentar cativar alguns, levar alguns a seguir pelo caminho, ou continuar pelo caminho que está andando. Nós mencionamos, foi mencionado já à tarde, sobre o quanto o mundo hoje traz novas ideias de que essas histórias do Antigo Testamento, o que a gente lê na Bíblia, são apenas histórias assim, sem muita fidelidade. E o homem hoje tem uma tendência muito grande no mundo de o homem simplesmente achar que a Bíblia pode alguns até considerar um livro bom para se ler, para ter na cabeceira. Alguns gostam de ter ele no cômodo principal da casa, aberto geralmente no Salmo 23, que é um salmo agradável de se ler. Porém, a palavra de Deus é muito mais do que apenas um livro decorativo, é muito mais do que apenas um livro para se ler de cabeceira. Não é um romance. A palavra de Deus é de Deus. Deus comunicando ao homem seus pensamentos, seus juízos, mas principalmente anunciando ao homem a salvação. E toda vez que vai falar de salvação, é necessário se falar de um juízo. Porque eu jamais vou poder falar de salvação para alguém que não se sente perdido. Enquanto o homem não se colocar nessa posição de que ele está numa situação desfavorável para com Deus, ele vai continuar no caminho que ele anda. E o caminho que ele anda não é um caminho de um futuro brilhante, como alguns filósofos tentam há milhares de anos tentam colocar na cabeça do homem, de que o futuro dele é brilhante, a raça humana vai conseguir sobrepujar todos esses problemas que a cada dia surgem, seja ele a criminalidade, seja ele as doenças, seja o que for. Eles sempre acham que tem uma ideia de que vai ter um jeito de escapar dessa e no final vai mostrar que a humanidade consegue finalmente chegar a um ponto, e tudo para enaltecer o homem. Mas a palavra de Deus, eu disse no começo, é rejeitada. Por quê? Porque este livro aqui é o único livro que não tem os princípios de Hollywood, que tudo vai terminar em heroísmo, em viver felizes para sempre, porque isso aqui não é para satisfazer a vontade ou a mente do homem. A palavra de Deus é Deus comunicando ao homem as coisas que são, que eram e que irão acontecer. Vamos ler em Atos, capítulo 17, para iniciar tratando quando Paulo chega na cidade de Atenas e vê que aquela cidade existia uma grande idolatria lá, e ele fala, versículo 30 e 31. Capítulo 17 de Atos, versículos 30 e 31. Mas Deus, não Paulo, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atenas era uma cidade altamente idólatra, tinha Deus para tudo que é tipo de pensamento humano, até para um que talvez viesse preencher a vaga daquele que eles não conheciam. De tantos que eram, eles tinham medo de que sobrasse algum que eles não conhecessem e eles fossem amaldiçoados por esse Deus desconhecido. Então eles fizeram um altar a esse Deus desconhecido. E Paulo, olhando isso, fala para eles: olha, eu vi aqui que vocês em tudo são devotos, vivem atrás dessas coisas, mas
eu percebi que tem um altar ali que é ao santo, ao Deus desconhecido. Esse Deus, aí ele começa a anunciar esse Deus. E ele fala, porque Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, e agora fica a primeira mensagem aqui. Se até hoje você nunca teve oportunidade de ouvir o Evangelho, se até hoje nunca ouviu, o que é muito difícil ter acontecido aqui, devido a vivermos num país extremamente cristão, mas se você até hoje não ouviu o Evangelho, Deus considera esse tempo como o tempo da sua ignorância. A partir de agora, você vai ouvir do Evangelho e não vai ser mais ignorante com respeito a ele. E o Evangelho é esse. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia. Esse anúncio é esse Evangelho. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar, sem exceção. Ele não está falando a classe de homens que ele está anunciando. Ele não está falando que ele vai anunciar para alguma casta separada, ou alguns que são mais pecadores, ou só para as mulheres, ou para os que são de uma classe social diferente. Não. Todos. E não é para só de alguma nação ou de uma região especial. Em todo lugar. Todos e em todo lugar. Deus anuncia que se arrependam. Arrependam de quê? O que o homem tem para se arrepender? Pecado. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão. E por essa desobediência entrou a morte, e a morte passou a todos. E o pecado, então, reina hoje em toda a raça humana. Nascemos pecadores por natureza. O exemplo usado hoje à tarde aqui de uma macieira, uma árvore de maçã, que eu vou lá, tiro todas as frutas, volto ano que vem, está lá as frutas de novo. Por que isso? Porque esse é o fruto que ela dá. Essa é a natureza dela. O homem é mau em todo o seu ser. E os frutos que ele pode dar são frutos de pecado. Pecados. A palavra de Deus faz uma distinção entre pecado e pecados. Pecado é a natureza. Pecados, os frutos dessa natureza. Macieira é a árvore que produz aquele tipo de fruto. O homem é aquele que produz pecado. Por que é assim? Porque o nosso primeiro homem caiu em desobediência e o pecado, então, trouxe a morte. Por isso, a morte foi passando de homem a homem. E Deus sabe disso. Deus quer que o homem se salve, não que ele pereça. Por isso ele está falando aqui, arrepender-se é mudar totalmente esse caminho que você está tomando e se converter para um novo caminho que ele traça aqui agora. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Como vai Deus julgar o mundo? Muitos falam, olha, esse negócio de Deus como juiz, julgando o mundo, Deus é amor. Ele é o criador de todas essas coisas e vai destruir assim, vai julgar. Vejam bem que não está falando que Deus vai julgar o mundo só, ponto final. Mas ele vai julgar o mundo por meio de seu varão, de um varão, que é Cristo Jesus. Diz aqui, vai julgar o mundo por meio do varão que destinou, que ele mesmo destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Se Deus apenas tinha como propósito julgar o homem, ele teria feito isso já em Adão, e de Adão não teria saído nenhum fruto, ele teria destruído o pé lá. Mas ele queria trazer para o homem um tipo de salvação. O homem caído tem agora um jeito de escapar desse seu destino, que é a morte. Não a morte física, a morte espiritual, a ausência de Deus por causa do pecado. Porque Deus não suporta o pecado. O pecado não pode existir na presença de Deus, por causa da glória de Deus. Então Deus destinou um homem, que ele mandou ao mundo aqui, e por meio desse homem ele vai julgar o mundo. Como? O Senhor Jesus, vindo ao mundo,
morrendo por pecadores como nós, ele levou sobre o seu corpo o juízo que nós merecíamos. Ele levou o juízo, ele se fez pecado por nós. E assim, levando esse juízo naquela cruz, derramando o seu sangue, o único sangue que podia pagar pecados, podia limpar pecados, porque era o sangue de um justo. Nenhum outro sangue de qualquer descendente de Adão seria capaz de pagar ou de redimir um pecado, porque era um sangue contaminado pelo pecado. Mas o do Senhor Jesus não era. Ele nasceu sem pecado, sem relação com o pecado, não poderia ter pecado, porque não era a natureza dele. Assim como a nossa natureza é caída e pecaminosa, e nós pecamos, porque essa é a nossa natureza, o Senhor Jesus tinha uma natureza divina. Ele não podia pecar, ele não podia produzir tal fruto. Mas ele se fez pecado e sofreu o juízo em nosso lugar, como homem. Morreu, e a prova de que Deus destinou esse homem é que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele venceu a morte. A chave do evangelho está aí. A morte entrou por um homem e passou a todos. Deus destinou um homem que veio aqui e era capaz e suficiente para pagar os pecados, cumprindo na cruz essa obra. E por esse homem que morreu por nosso pecado, Deus o ressuscitou dentre os mortos, tirou ele da morte e ele passou a ter vida outra vez. Agora Deus pode julgar o mundo por intermédio desse que ele destinou. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você aceita da parte de Deus a obra que ele estipulou e destinou para o homem. Meu filho vai morrer no seu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou a Jesus para morrer em nosso lugar. Você crê nisso? Esse é o evangelho da sua salvação. Jesus morreu por você, sendo você pecador, longe de Deus, não merecendo nada. Ele te deu tudo. E ele anuncia um juízo porque aqueles que não aceitam ou rejeitam agora essa salvação serão julgados. Irão para um lugar que não foi destinado para o homem, senão para Satanás e seus anjos. Mas se o homem rejeita esse evangelho, ele vai ser destinado a esse lugar onde Satanás e seus anjos estarão no futuro. Eles também vão para lá. Assim, Deus está anunciando, gente. Anunciando a todos, em todo lugar, que se arrependam. Que se convertam para Ele. Que aceitem a obra que Ele fez por vocês. Por mim, por cada um aqui. E como o mundo rejeita isso? Quando ouve isso, o mundo dá uma coceira nos ouvidos, eles não querem ouvir mais. Quantas vezes, no tempo de faculdade, eu pregava o evangelho e aquelas pessoas ouviam o evangelho e falavam: nossa, eu não posso acreditar que seja assim a coisa. Não posso, não é muito fácil. Tem que ter alguma coisa, o homem tem que fazer alguma coisa. Não sobra nada para o homem? Nada. E eles já não queriam me ouvir. Por quê? Não tinha nenhum tiquinho de enaltecimento do homem. E eles queriam glória para si. O homem intelectual, ele quer ser lembrado. O sonho dele é ter o nome dele num monumento ou numa rua, pelo menos. Ser lembrado pelo que ele fez nesse mundo. Que beleza, Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel não sei do que. Ai, que beleza, olha, esse aqui sacrificou a vida inteira fazendo tal coisa. Agora o nome dele está aqui. Uma placa lá e tal. O homem quer ser lembrado por isso, ele quer ter essa glória. Mas Deus falou: não. O varão que eu destinei é um só. Por meio desse, o homem pode ser salvo. Mas o homem pode rejeitar também. E nisso eu quero voltar ao Antigo Testamento, onde nós vamos ver uma figura muito interessante da cruz de Cristo, em Gênesis, capítulo 6.
Eu gosto de ir nesse capítulo 6 de Gênesis, porque essa história aqui, que é usada hoje até em livrinhos de criança, em brinquedos, a gente vê, eu lembro, meu filho tinha uma arca de plástico com os bichinhos dentro, era a arca de Noé aquilo lá, para ele, né? E hoje você abre os livrinhos, conta as historinhas, como se fosse história de criança, né? Interessante, a mesma história da carochinha, da casa de chocolate, incluíram a história de Noé. E o homem hoje tenta falar assim, mas espera um pouco, isso daí é uma história, gente, isso aí não é verdade, é uma historinha de invenção, tá? Onde que poderia caber tantos animais numa arca e tudo mais, né? Deixando de lado toda a parte humana de pensamento a esse respeito, vamos ver o que Deus quis mostrar para o homem através dessa história. Capítulo 6, versículo 1. Não vou ler o jornal de hoje, é a Bíblia que eu estou lendo, hein? E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os varões que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito, de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofra. Farás compartimentos na arca e o betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado. Falhás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares, vivos contigo, macho e fêmea serão. 2 aves, conforme a sua espécie, e 2 animais, conforme as suas espécies. De todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunte-a para ti, que será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos parar aqui por enquanto. Nós vemos que a terra começou a se tornar corrompida nos seus caminhos, o homem estava se corrompendo e havia violência sobre a terra. Nada diferente do que nós vemos hoje. Cada vez mais a violência aumenta. Eu me recordo quando nós estávamos chegando perto da virada do século, né? O ano 2000, todo mundo aquele medo que esse medo já tinha havido também na passagem de 1000 para 2000 também. Inclusive as pessoas venderam propriedades, subiram em montanhas para esperar a vinda ao fim do mundo, e não acabou o mundo, e todos desacreditaram e acabaram até ficando muitos sem acreditar em mais nada. E no ano 2000 quase começou a acontecer a mesma coisa, só que com um aspecto diferente. Eles achavam que o negócio vinha por meio do computador, que ia dar um pane e tudo mais. Me recordo até que na conferência desse ano nos Estados Unidos,
mais da metade das pessoas não apareceram de medo de viajar de avião, porque falaram que o avião ia cair e tudo mais. Isso eu estou falando entre os irmãos, tiveram alguns que tiveram medo disso daí. Porém, passou 2000 e nada aconteceu, gente. Olha que maravilha. Aí eles falaram, bom, 2001 nada aconteceu, 2002 nós estamos aqui, vai ser, realmente nós estamos entrando no 3º milênio e vai ser aquela maravilha, gente. O comunismo acabou, tá tudo bem. Até que alguns malucos entram num avião, em 3 aviões, e explodem uma torre e pronto. Acabou a paz do mundo. Aquele sonho que o 3º milênio ia finalmente o homem entrar em paz, entrou numa situação pior do que nunca. Porque o que você vai fazer com o muçulmano? Matar ele? É isso que ele quer. Ele quer morrer para ser glória para Deus, para o Alá deles. Mas o mundo entrou numa convulsão que agora ninguém consegue segurar mais nada. Como eu vou viver agora? Então nós estamos vivendo um terror maior ainda hoje. Ninguém tem mais sossego em nada. Por que isso? Porque a violência está aumentando cada dia mais. Não é um fenômeno aqui, não é um fenômeno ali, é geral. Todo mundo está assim. Os jovens hoje já não têm mais esperança de viver nada. Ele quer destruir tudo que vem à frente, porque ele sabe que não tem esperança nenhuma. Já que está assim, vão morrer, fazer essas coisas mesmo. E começam a fazer gangues e tudo mais. O mundo está desorientado. E é a melhor situação para o inimigo agir. Quando o mundo começa a ficar desorientado, ele fica à busca de um herói. No início do século passado, começou a surgir os super-heróis, Super-Homem, não sei o que lá, todos aqueles que hoje estão reeditando outra vez, mas era a esperança da humanidade que existia um homem acima do normal que ia salvar eles de uma situação dessa. Hoje, o mundo espera, não por um super-herói que voe com uma capa nas costas ou que solte uma teia de aranha e acabe com o crime. Hoje o mundo espera um salvador que venha resolver o problema político, social e econômico do mundo. E ele vai ter esse homem. O anticristo vem aí. Mas Deus está anunciando uma coisa completamente diferente. Ele está falando assim, olha, eu vou julgar esse mundo por intermédio de Cristo, de um que eu destinei. E eu quero que todos os homens se arrependam do que têm feito até hoje. Os tempos de ignorância passaram. Você agora está sabendo. Eu estou anunciando, já não estão mais ignorantes. Estou anunciando que vai haver um juízo. Mas Deus nunca dá um juízo sem dar um modo do homem escapar desse juízo. É o que nós lemos aqui. A raça humana estava indo de mal a pior. Deus falou, eu vou destruir. Porém, ele mandou Noé fazer uma arca e, através dessa arca, trazer uma família salva desse juízo. Noé e mais 7 membros de sua família. Ele vai, constrói a arca e Deus fala, 120 anos serão os dias desses homens. 120 anos Noé pregando aquilo que Deus estava anunciando. Agora vocês podem imaginar o que seria um homem anunciando um juízo de dilúvio. Se eu falo hoje para vocês, olha, vai haver um dilúvio, não é uma notícia tão assim, não é verdade? Só nos últimos 2 anos já teve um tsunami, já teve um furacão lá que destruiu metade de uma cidade que não era nem para acontecer isso num país daquele, aconteceu. E aqui, todo mês de março tem inundação. Mas você imagina se o mundo fosse um pouco diferente do que é hoje. Eu creio que nessa época de Noé, o mundo, no sentido atmosférico, era completamente diferente. Não existia chuva. Vai ser difícil explicar isso agora no Antigo Testamento, a gente vê no início que fala qualquer coisa. Mas ele anunciava uma coisa que nunca ninguém tinha visto ainda. Um dilúvio, águas de todos os lados vindo. E ele anunciava, ele não era levado a sério, gente. O pessoal falava, esse maluco. E mais, você imagina um homem, pai de família, durante 120 anos,
construindo uma arca no meio da terra. Como ele ia transportar essa arca até o mar? Ou um rio ali perto? Rio talvez, nem uma arca daquele tamanho no rio, é até difícil. Todos o consideravam louco. E ele anunciava que viria um dilúvio, que quem quisesse podia entrar com ele na arca e seria salvo. Ele anunciava uma destruição. Deus havia dado a ele essa palavra, ele anunciava, mas os homens não acreditavam. Tanto é que Deus, em sua paciência, durante 120 anos, por intermédio de Noé, avisou disso. Quantos foram salvos? Só 8. Noé e 7 membros de sua família. Noé, sua esposa e mais 6. 8. Porém, o que é interessante notar nesse fato histórico é que, apesar do homem negar, é que a mesma arca que foi para essa família o meio de salvação, porque a água começou a chegar, né? A hora que Deus falou, entra com a tua família, porque vai chover, ele entrou, não foi ele que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta por dentro, por fora, aliás, da arca. Diz aqui que ele fechou por fora. E isso tem todo o seu significado que nós vamos explicar já. E a arca começou a levantar. Essa arca era a salvação desses 8 e a condenação do resto. A condenação do resto. Quando Noé e sua família entrou, a porta, que era lateral, foi fechada e Noé não tinha jeito de abrir essa porta. De última hora, se ele escutasse o clamor do povo lá fora, eu me arrependo agora, abre para mim. Sinto muito, muito tarde. Eu não tenho a chave para abrir. Eu não tenho como abrir daqui de dentro. Noé poderia responder. E os lá fora, condenados. Deus anuncia. Nós lemos lá em Atos. Não considerando o tempo de ignorância, hoje anuncia. Agora anuncia a todos em todo lugar. Ele está anunciando. Existe um juízo vindouro. Terá um juízo. Não acreditem nas filosofias da atualidade, de que isso aí é história, sempre estão falando que o mundo vai acabar. Isso é história, não vai acabar nunca. É tanto tempo que falam isso. Mas Deus vai fazer isso. Porque ninguém dos que não acreditaram, não deram ouvidos a Noé, nenhum deles vai falar que não foi anunciado. Nenhum deles vai dar desculpa. Mas espera aí, quando a água começou a subir na minha canela, aí eu notei que a coisa estava feia. Mas já tinha sido anunciado antes, não tinha? Molhou a canela de Noé? Não. Porque ele entrou. Quando Deus anunciou, ele entrou com a família. Ele não se molhou. E todos que se molharam, por mais que gritassem, não tem mais jeito. Houve um tempo em que Deus falou, basta, fechou. Fechou. Hoje nós estamos numa época em que Deus está anunciando e ainda a porta está aberta. Deus está oferecendo livremente a todos os homens que se salvem. Se arrependam e se salvem. Vamos ler em 1 Pedro, não é, 2 Pedro 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 em diante. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses são os que dizem hoje, você está falando de juízo? Onde que está esse juízo? Desde que eu me conheço por gente, meu avô já escutava falando disso, meu tataravô, todos eles falavam que eu via, e está tudo do mesmo jeito. Mas olha como ele conecta exatamente com Noé. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, com 1000 anos e 1000 anos, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que o homem se perca, mas que todos venham a se arrepender. Deus está anunciando, gente. Deus está anunciando. Eu imagino Noé com aquela arca e falo, você está anunciando o quê? Que vem um dilúvio aqui no meio, essa arca, no meio do nada. Cara maluco, falando de chover, aonde chuva, aonde dilúvio? Nunca ouvimos falar de enchente, de dilúvio. Mas ele veio. E que tristeza para aqueles do lado de fora, vendo que era verdade. Eu imagino, quando vier esse dia que nós estamos vendo aqui, que nós lemos aqui, aqueles que ou escarneceram, ou acharam que tinha algum assunto mais importante para tratar da vida antes e rejeitaram, como eles vão se sentir? Eu tive nas mãos e não peguei. Eu acho que não existe coisa mais terrível do que um homem ter tido a oportunidade, deixado escapar e depois descobrir que era a oportunidade de ouro. Era mais do que qualquer dinheiro. Era mais do que qualquer riqueza, tesouro, mais do que qualquer coisa que se possa pensar. Aquilo que Deus está oferecendo hoje. Não deixe passar. Não espere a água chegar até os seus pés para acreditar que esse juízo virá. Porque não será por intermédio de água, diga-se de passagem, estou usando como figura. Não será por água. Deus virá julgar o mundo. Não espere isso. Antes, escape desse juízo. Como eu posso? Nós sabemos que Deus é justo. Todo juiz justo não julga um mesmo crime duas vezes. Vocês sabem disso. A nossa justiça é assim. A justiça humana é assim. Quem dirá de Deus? Deus não vai julgar duas vezes o mesmo pecado. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz, derramou seu sangue por você, Deus já tratou do seu pecado. Deus já tratou com você. Se você, pela fé, crê que Ele fez isso. E crer em Jesus é fé. Porque você não vai ver. Você não vai ver. Agora, com esses olhos carnais, não se consegue ver. Aquilo que está sendo anunciado, Cristo ressuscitado dentre os mortos, nós ouvimos, mas não vimos. Apesar de ter testemunhas aqui que disseram, nós o vimos ressuscitar. E também o vimos subindo aos céus. Mas para nós, é pela fé. Não deixe escapar essa chance. Deus está dando para você a chance de escapar desse juízo. O irmão deu um exemplo, e eu acho muito interessante esse exemplo, que se sabe em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, onde é muito frequente, na época de seca, que se alonga por muito tempo na Califórnia, o incêndio é um grande problema. Aqui no Brasil não é um problema. O problema é o incêndio que nós provocamos mesmo. Nós fazemos incêndio em qualquer jardinzinho que se corta, põe fogo na grama e fica aquela fumaceira. Mas o Brasil não tem tanto problema de incêndio, porque como é um país que chove bastante, o risco desse incêndio se alastrar é muito pouco, apesar de que já vimos isso acontecer lá para o norte. Mas é difícil ver. Mas lá, por exemplo, na Califórnia, por exemplo, se você for pego na frente da sua casa, botando fogo num chumacinho de coisa, você vai para a cadeia. Porque existe um risco desse fogo se alastrar e pegar as casas que são feitas de madeira. E é tudo muito seco lá. E eles conhecem muito sobre queimadas assim vastas de florestas. E uma coisa que eles falam é o seguinte: no caso de um incêndio, procure um lugar onde o fogo já passou. Se o fogo já passou ali, já queimou tudo ali, vá lá. Porque ali os fogos não passam mais, não pega mais fogo ali. O juízo de Deus veio sobre um homem, Jesus Cristo, que tomou o seu lugar. O fogo do juízo de Deus passou ali já. Eu quero correr ali e ir para lá, o meu refúgio. Assim como a arca era o refúgio de Noé e a condenação do resto, a cruz de Cristo é o refúgio de todo pecador que aceita esse evangelho. Corre para a cruz. Lá, considere-se lá em Cristo morto.
porque Ele ressuscitou. E você tem vida agora. Pode ter vida eterna, se você aceitar. Se rejeita, ainda resta um juízo, porque você não aceitou o juízo dado ali, ele vai ser julgado. Não de novo, vai ser julgado porque você não aceitou o primeiro juízo que Deus deu. Qual é a sua posição? Você vai querer continuar assim? Muitos podem perguntar, e quando eu devo crer nisso daí? Se todos aqui, que durante 120 anos ouviram Noé pregando de um juízo, soubesse o dia em que essa porta foi fechada, eles não teriam problema nenhum, teriam? Vai ser no dia tanto de tanto, eu vou viver aqui a minha vida até ali, 1 minuto antes eu chego correndo para Noé e falo, eu quero entrar também, a porta está aberta, eu entro. Não é verdade? Mas como é que aconteceu a coisa? Para quem Deus comunicou o dia que ele ia fechar a porta? Para Noé e sua família. Os outros não tiveram essa notícia. Os outros tiveram antes um aviso, se salve, porque vem um juízo. E eles não quiseram. Quando Deus falou, bom, Noé, entra. Ele entrou e fechou, aí já foi. Os que ficaram do lado de fora, o máximo que puderam ver foi a arca se levantando. E o que parecia impossível aos seus olhos, agora se materializou. Hoje eu anuncio um evangelho. Eu digo, virá um juízo. Você pode duvidar. Mas o dia que esse juízo se materializar diante dos seus olhos é porque já não tem mais escapatória. Por isso a salvação é por fé, não pelo que você vê. Porque senão, era fácil salvar todo mundo. Fazia um filminho e falava, olha, umas prévias do que será o juízo futuro. Que será no dia tal. Será no dia tal. Pronto, estava resolvido o problema para todo mundo. Até uns minutos antes desse dia, todo mundo vivia do jeito que queria e no dia corria lá, pronto, estou salvo. Mas não é assim que Deus anuncia a coisa. Deus anuncia hoje. O dia de Deus chama hoje. Não é ontem, não é amanhã, não é depois ou mais tarde. É hoje o dia da sua salvação. Você está ouvindo esse evangelho? Está ouvindo o que eu estou falando? Que Deus está anunciando um juízo, mas que antes desse juízo, Ele está te dando uma escapatória, está te dando um caminho para se livrar desse juízo e está não só livre desse juízo, mas muito mais do que isso Deus está dando. Ficar com Ele, na presença dEle para sempre. Como filho. Você quer isso para você? Eu creio que se aqui nessa sala hoje, o Bill Gates entrasse aqui e falasse, olha, eu estou hoje adotando filhos. Eu duvido que não ia todo mundo levantar a mão. Eu quero ser. Se pensar no sentido humano da coisa, de ter dinheiro, pô, já pensou ter o Bill Gates de pai, meu? Todos os problemas resolvidos. No que diz respeito à parte monetária. Deus anuncia hoje que Ele te quer como filho, não para te dar dinheiro que o Bill Gates tem, mas para te dar vida eterna, paz, te dar gozo, participação, coerança com Cristo. Você vai rejeitar isso? Pense bem. Pense bem o que Deus oferece hoje. Pois veio esse dilúvio, Noé se salvou e o resto pereceu. Virá um juízo, Deus virá, trará um juízo. Mas hoje Ele está dizendo para você, creia, aceite. Vamos ler em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27. Vamos ler antes o versículo 24. Ele está falando a respeito da vinda do reino de Deus, quando viria. E ele está respondendo, o Senhor Jesus está respondendo. Isso aqui é o Senhor Jesus respondendo. E disse aos 22, e disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém
que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ele está falando de Cristo morrendo, sendo rejeitado. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Para aqueles que dizem que Noé é uma historinha inventada, lembrem-se que o Senhor Jesus citou esse homem Noé e esse dilúvio. E ele não contava historinha. Tá? Ele diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Qual o mal de fazer isso? Tem algum mal nisso? Existe algum mal em beber, comer? Não é o que nós temos que fazer mesmo? Casar, não é natural? Dar-se em casamento é natural. Eles estavam fazendo tudo que era normal, não estavam fazendo coisa errada. Qual era o problema aqui? Não deram ouvidos ao que Deus estava dizendo. Estavam vivendo normalmente, como se nada tivesse para acontecer. Até que veio. Até que Noé entrou na arca, fechou e eles pereceram. Assim, não pense que hoje você pode sair daqui e ainda ser considerado como os tempos da ignorância que nós lemos lá. Você não pode sair daqui hoje assim. Você vai sair daqui hoje avisado de que Deus determinou um dia em que irá julgar o mundo. Todos, em todo lugar, devem se arrepender e crer no Evangelho, Cristo Jesus morrendo por você. Esse é o seu Evangelho. Amanhã, bem, o amanhã eu não sei qual vai ser o meu. Eu posso até planejar, eu posso falar, amanhã eu vou acordar mais ou menos, quando que é a primeira reunião? Às 10, eu vou acordar amanhã às 8 horas, tomar um banho, me preparar e vir para cá. Não é verdade? Todo mundo está planejando qualquer coisa para amanhã? Quem aqui não fez planejamento para amanhã? Todos. De um modo ou de outro, você pensou em alguma coisa que você vai fazer amanhã, né? Que bela surpresa. Pode não acontecer. Não que exista erro em fazer alguma coisa, algum planejamento para o futuro. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós planejamos as coisas para o futuro. Porém, algumas decisões têm que ser tomadas hoje. E a principal de todas elas é essa. Hoje, Deus anuncia, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia para você decidir o que você vai fazer de toda uma eternidade que está à sua frente. Hoje é o dia. Deus coloca diante de você um juízo e um meio de se salvar. O meio para se salvar é hoje. O juízo é futuro, mas o meio de se salvar é hoje. O que é futuro para vocês? Muitos anos daqui? Vindo daqui? Não. Futuro é cada segundo à frente do que nós já passamos. É o futuro. Vocês já pensaram nisso? O que é momento? Há 1 minuto atrás era outro momento. Eu podia ter infartado, de 1 minuto atrás para cá, eu podia ter infartado e cair morto imediatamente aqui. Qual era meu futuro? Há 1 minuto atrás eu ia falar, eu vou terminar aqui dando graças, esperando que alguém se salve. Mas se tivesse acontecido o meu infarto, tudo tinha ido para o lago abaixo. Afundado. Todas as minhas esperanças. E olha, ninguém sabe. O dia que foi fechada a arca, ninguém sabia. Noé foi anunciado, entra lá, mas ninguém sabia qual era a data. Ninguém sabe a data de falecimento. Todos nós sabemos a nossa data de nascimento. Comemoramos ela todo ano. Faz festa, bolo e tudo mais. Mas a data de falecimento ninguém sabe, porque ninguém sabe qual é. Essa só colocam depois na sua lápide. E pode ser a qualquer momento. Por isso, não deixe para amanhã, para depois ou para mais tarde. Muitos podem dizer, mas eu tenho algumas coisas para ajustar na minha vida antes de crer. Algumas coisas que eu considero que não é boa para mim fazer. Olha, Deus não está pedindo para você se reformar antes de vir a Ele. Isso Ele sabe que não tem jeito. Ele sabe que não tem jeito. Reformar o irreformável não tem jeito. Consertar o que não tem jeito, não dá. Deus não vai fazer isso. Sabe qual é a sentença que Deus deu para você? Morte.
E isso Ele fez em seu Filho Jesus. Essa foi a sua sentença. E se você crê nisso, você é salvo. Você pode sair daqui falando como eu posso falar agora para vocês. Eu sou salvo. Eu sei um dia na minha vida que eu falei, me arrependo. Eu quero Cristo como meu Salvador. Eu tive esse dia. Mas eu posso dizer de mim. Noé entrou na arca. Quando ele entrou, talvez ele tivesse em mente outras pessoas além daqueles 7. Mas a sua vontade não levou mais ninguém para dentro. E ele ficou 120 anos tentando convencer alguém de que viria um dilúvio. Mas só 7 entraram com ele. Assim, eu espero que esta noite, todos que estão aqui saiam daqui na certeza de que estão dentro da arca. Saiam na certeza de que estão em Cristo Jesus, que são salvos, não mais perdidos, mas salvos, porque é o que Deus quer para cada um de nós, a nossa salvação, porque Ele é um Deus que salva. Podemos dar graças?